sempre costumo falar, pastor, padre, pai de santo, mãe de santo, nada disso pode mudar a nossa vida, ok? O único que pode mudar a nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. A palavra religião em si também não salva, não muda a vida de ninguém. A palavra religião vem do latim religare, que é religar o homem a Deus. Em 1 Timóteo 2,5 diz só um mediador, um religare, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Então a minha religião, a sua, se chama Jesus Cristo. Temos uma denominação e amamos a nova vida, amamos a denominação, mas de fato religião se chama Jesus Cristo de Nazaré. É por ele que nós estamos aqui, é para ele e por meio dele que nós estamos aqui nesta noite. Não há outra razão de estarmos aqui, amém? Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê uma palavra abençoada a ele, diga como ele está bonito, cheiroso, amém? Dê palavras abençoadas a esse irmão, a essa irmã. E se por acaso ele começar a dormir um pouquinho, dá uma cotovelada com muito amor, carinho, assim na boca do estômago dele, para ele acordar, com muito amor, com muito carinho. Queridos, às quartas-feiras nós estamos dando sequência a essa série de mensagem, tempo de... Hoje eu falarei especialmente sobre tempo de organização. Queridos, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de organização. Deus não é um Deus que não se atenta para a ordem, não se atenta para a organização. Deus é um Deus zeloso por aquilo que Ele faz e Deus requer também de nós organização. Para tudo na vida nós temos que ter organização. Amém? Nós temos que ter organização. Esse púlpito está solto? Meu Deus. Queridos, para tudo tem que ter organização. Amém? Então a nossa vida assim, para Deus, muito mais ainda. Então abram as vossas Bíblias no livro de Josué, o livro que nós estamos nos debruçando às quartas-feiras. Josué, capítulo de número 17. Josué 17, versículo de número 14. Josué 17, versículo 14. Você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura inicial da ministração desta noite. Josué 17, versículo 14. Todos acharam, amém? Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam. Josué 17, versículo 14, assim: Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos e bendizemos mais uma vez, em meio aos louvores já entoamos cânticos a Ti, Senhor, em meio às ministrações, em meio às orações, mas agora, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, joga por terra tudo que nos chama a Deus, levamos nossas mentes cativas a Ti, renova agora o nosso ânimo em Ti, renova o nosso vigor em Ti, renova a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. Senhor, fala conosco, depositamos, trazemos todas as nossas aflições e problemas no Teu altar, Senhor, fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, e usa-me mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, podem se assentar, por favor. Tempo de organização. É interessante que essa passagem do versículo 14 diz assim: Então o povo dos filhos de José, quais eram os filhos de José? Manassés e Efraim, 2 filhos. Esses 2 filhos receberam dentre as 12 tribos, eles receberam 2 terras, 2 quinhões de terra. Mas eles questionam agora a Deus, como está o versículo 14, eles falam: Deus tem nos abençoado tanto, por que nós, Efraim e Manassés, 2 tribos com uma população tão grande, temos um quinhão, uma parte de terra tão pequena? Então eles começam a questionar a Deus quanto ao quinhão deles, quanto à porção de terra deles. Eu quero pedir a gentileza aos irmãos da cabine de som, eu coloquei um mapa aqui, se puderem passar rapidamente, só para os irmãos terem ideia, ciência. Eu acho interessante trazer esse conhecimento aos irmãos. Olha, vocês estão vendo que aqui é o Rio Jordão, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, e tem 3 tribos aqui do lado leste, tá bom? Do lado leste do Jordão: Gade, Ruben e metade de Manassés. 2 tribos e meio. São as 2 tribos que, antes de passar o Jordão, antes de entrar em Jericó, pediram a Moisés para ficarem nesta região. Ficaram, perderam a oportunidade de entrar na terra prometida, que é desse lado aqui, ok? Mas Deus permitiu que eles ficassem desse lado leste do Jordão. As tribos que eu estou falando aqui hoje são
Efraim e Benjamim. Essas duas tribos. Essas duas tribos que ficam aqui, Jerusalém é bem aqui, bem nessa região. Então, Efraim e Benjamim estão localizadas bem no centro de Israel, uma localização boa, mas eles começam a questionar, olha, nós temos uma população muito grande e poderíamos ter terras, mais terras. Senhor, Tu tem nos abençoado tanto, nos dê mais terras e mais terras. E eles começam a pedir terras e mais terras para Deus. E nesse tempo de oportunidade, queridos, eu quero meditar um pouquinho sobre como perdemos oportunidades também, como deixamos de adquirir oportunidades, porque o que essas duas tribos pediam eram terras e, até certo ponto, licitamente, porque eram tribos realmente mais robustas em sua população. Mas volte um pouquinho, vai ao capítulo 16 agora de Josué, Josué 16, versículo 5. Olha que Josué 16, versículo 5. Todos acharam, amém? Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, um dos filhos de José, ok? Segundo as suas famílias, no Oriente, Atarote Adar, até Bet-Oron, de cima. Vai para o versículo 10 agora. Não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. Assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. A gente começa a observar o porquê de pouca terra. Porque o povo que tinha tido uma direção de Deus para entrar na terra prometida, expulsar os povos que lá estavam, pastor, porque Deus manda expulsar os povos, os cananeus. Os cananeus são povos, os heveus, heteus, evezeus, todos os cananeus eram povos bárbaros, queridos, bárbaros, onde a paciência de Deus já tinha chegado às tampas, se assim eu posso falar. Deus, na sua tão longânima paciência, esse povo era um povo que cometia atrocidade em todas as áreas. Os irmãos terem ideia, o sacrifício de criança era algo simples para eles. Crianças eram sacrificadas a tempo e fora de tempo por quem? Pelos cananeus, que cultuavam um deus chamado Moloque. Por isso que evitamos de falar, e algumas pessoas chamam seu filho de moleque. Moleque é um derivado desse demônio chamado Moloque, que era o nome desse demônio dos cananeus. Os cananeus cultuavam a Moloque. E o Moloque, queridos, era um deus que, para cultuá-lo, Deus com letra minúscula, ok? Um demônio. É um demônio que, para ser cultuado, ele exigia sacrifício de crianças. Em Israel havia o Vale do Rinom, ou Vale do Inferno, ou Vale de Geena, tantos nomes no hebraico, no grego, que depois passou a ser um lixão a céu aberto. Nós pudemos estar lá. Hoje, esse lixão ao céu aberto, que era esse Vale de Rinom, hoje não é mais um lixão, já foi todo restaurado, mas era ali que fazia-se todos os sacrifícios a Moloque. Eu pedi uma imagem também de Moloque, eu quero botar aqui uma representação desse deus com letra minúscula, esse demônio chamado Moloque, por favor. Esse era o templo desse demônio lá em Canaã, naquela região. Os irmãos vão ver aqui que é um ser híbrido, né? Metade um touro, um bode, e a outra metade de uma pessoa. Então, o que acontecia nesse templo? Essa imagem aí um pouco menor, a criança, essa imagem toda de bronze, esse demônio, o Moloque. O seu ventre era aberto, na verdade, o ventre é aberto, e o fogo era colocado dentro daquela estátua. Essa estátua, imagina, de bronze, queimando por dentro, o quão ela ficava quente, e a criança era colocada nos braços daquele demônio, e a criança literalmente derretia ali. Esse era o culto dos cananeus. Então, antes de porque muitos teólogos começam a afirmar e começam a meditar, por que Deus mandou expulsar o povo dos cananeus? Coitados dos cananeus, são esses cananeus que foram expulsos da terra prometida. Era isso que eles faziam com as crianças, simplesmente. Então, antes de questionarmos por que Deus manda expulsar, veja quem estava naquela terra. Eram esses cananeus. Obrigado, meus amados. Obrigado. Então, são esses que as tribos de Efraim e de Manassés querem terras maiores, mas não expulsaram. Não expulsaram, perderam a oportunidade perderam a oportunidade de terem terras maiores. Por quê? Fizeram amizade, fizeram concílios e até escravizaram alguns dos cananeus. Enquanto isso, suas terras, obviamente, diminuíram. Então, começa a me colocar no lugar
trazendo, contextualizando para os dias de hoje, queridos, quantas oportunidades nós não perdemos porque não estamos fazendo aquilo que Deus mandou. Amém? Por mais duro que seja, por mais dificultoso que seja, e era, queridos, com certeza, entrar naquela terra e ter que expulsar aquelas pessoas, algumas amizades eram travadas ali, mas tantas coisas que nós precisamos tirar de nós, amém? Tantas coisas que Deus precisa e fala conosco, nós precisamos largar para que Deus realmente amplie as nossas estacas, para que nós venhamos a crescer. Mas esse povo, na sua pseudo intenção de querer terras, na verdade, eles que não expulsaram, não serviam, não obedeceram a Deus. Olha que Deus, capítulo 17, versículo 12. Capítulo 17, versículo 12, diz assim: e os filhos de Manassés, outro filho, além de Efraim, não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus persistiam em habitar nesta. Pois bem, expulsa. Mas não expulsaram, criaram amizades. E, queridos, quando você não toma uma atitude, uma postura, a cultura começa a se misturar, casamentos começam a surgir entre hebreus e cananeus, a cultura, e não apenas a cultura, mas a religião cananeia começa a entrar como natural dentro do povo hebreu, e daqui a pouco o povo hebreu está contaminado. Daí Deus fala, olha, tem que dividir, tem que separar. Amém, meus amados? São oportunidades que Deus nos dá, e por vezes nós perdemos em nossas áreas, porque abrimos concessões para que não venhamos a nos batermos de frente com algumas situações conflituosas em nós. Não abra mão daquilo que Deus falou contigo, amém? Em nome de Jesus, queridos, doa quem doer. Se Deus falou contigo, aproveita a oportunidade, não volte atrás e faça o que Deus mandou. Amém, queridos? Glória a Deus. Tempo de organização. Quando eu tenho organização, eu me oportunizo, eu aproveito as oportunidades. Versículo 14, agora sim, vamos voltar ao texto. Então o povo dos filhos de José, que é Efraim e Manassés, disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas, e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Versículo 15, olha o que Josué diz. Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque, e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Olha que Deus fala, tem as montanhas, vai até para as montanhas, tem mais terras aí, faz clareira, derruba as árvores, aumenta o seu território, tem terra ainda na tua terra, tem terra ainda na sua terra. Olha o que Deus está falando, olha, vocês estão pedindo terras e terras mais, mas tem terras no território de vocês, e vocês não avançam, vocês estão parados, vocês não querem avançar. Deus tem abençoado, mas tem coisas, tem terras ainda dentro do território de vocês, que precisam ser alcançadas, e vocês não alcançam, e vocês estão pedindo mais terras, mais terras. Aí Deus, através de Josué, vai começar a tocar mais na ferida. Olha aqui de versículo 16. Então disseram os filhos de José, Efraim e Manassés: a região montanhosa não nos basta. O que estão falando? Olha, a região montanhosa é pouca coisa. Vamos ver se é isso mesmo. Não nos basta. E todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-seã e suas vilas, como os que estão no vale de Israel. Então, olha aqui, queridos. Olha a desculpa que o povo, essas duas tribos de Efraim e Manassés, estão dizendo: olha, as montanhas, a terra é pouca, e mais, no vale, tem os cananeus, eles têm carros de ferro, eles são muito guerreiros, então não tem como nós vencermos uma batalha dessa. Versículo 17, falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Olha o que Deus fala através de Josué: vocês são fortes e corajosos. Não é apenas esse quinhão que vocês precisam ter. Vocês podem ter mais. O que, em outras palavras, que Deus está falando através de Josué: vocês conseguem. Vocês conseguem. Não olhem para os vales que tem carros de ferro, ou para as montanhas que são altas, muita floresta, muita árvore para tirar. Vocês conseguem. Aproveitem a oportunidade. Olha onde eu te coloquei. Se organizem para conquistar o que Deus já deu para vocês. Vocês conseguem, vocês conseguem. Amém, queridos? Nós conseguimos em nome de Jesus, amém? Talvez o que falte, que eu vou pregar ainda, seja organização.
talvez seja nos planejarmos melhor, porque Deus já deu, Deus já tinha dado essa terra. Lembre-se, os irmãos, que as terras, como eu mostrei ali na primeira imagem, todas as terras já estavam administradas, só faltava colocar agora os limites entre os territórios. Mas vamos lá, queridos, versículo 18, olha o que eles respondem: porém a região montanhosa será tua, ainda que, olha Deus falando, através de Josué, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades dele será todo teu. Olha aqui, olha o que Deus fala através de Josué: pois bem, tem que subir montanha, corta a árvore. Porque o que eles falaram foi isso: ah, mas é montanhosa, muitas árvores, tem que fazer uma clareira muito grande. Deus fala: pois bem, é isso mesmo, tem que fazer clareira, corta as árvores. Está precisando de terra? Tem terra aí. Ah, mas as árvores vai dar muito trabalho. Cortas, porque essa terra é de vocês, já dei para vocês. Amém? Aproveitem a oportunidade, se organizem, conquistem. Deus já tinha dado, queridos. Mas às vezes olhamos tantas as circunstâncias, as dificuldades, que não nos organizamos e é melhor não tentar. Mas se nos organizarmos, venceremos sim em nome de Jesus. Amém, queridos? Não para por aí, olha aqui, vou ler o versículo 18 novamente. Porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades serás todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Então, queridos, primeira coisa que eu extraio dessa passagem, que eu ainda não comecei a pregar, apenas o introito da ministração que eu quero ter do capítulo 18 mesmo. Mas nessa introdução, queridos, primeira coisa que eu destaco: primeiro, não avançaram porque fizeram alianças com pessoas erradas. Cuidado com as alianças com pessoas erradas, que só vão levar você a fracassar e não avançar. Amém? Ande com aqueles que vão te colocar para cima, homens de fé, mulheres de fé, que vão te encorajar, que vão levar você a querer melhorar, a querer vencer, a querer crescer realmente em todas as áreas. Cuidado com as alianças. Efraim e Manassés fizeram alianças erradas com os cananeus, deixaram que eles ficassem em suas terras, e agora a terra era pouca, mas na verdade não era pouca, porque tinha as montanhas, e muitas vezes olhamos para as montanhas, para as dificuldades, e não avançamos porque achamos que elas são intransponíveis, e a oportunidade Deus já tinha dado, faltava organização, como nós iremos ver aqui. Ah, mas os vales têm cananeus, sempre vão ter dificuldades, queridos, sempre vão existir dificuldades, mas Deus deu aquela terra, amém? Deus te deu essa casa, Deus te deu esse projeto, Deus te deu esse sonho, não desiste, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus ou não? Glória a Deus. Capítulo 18, é sobre esse capítulo que eu quero me deter com mais atenção, queridos. Capítulo 18 diz assim: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. Siló é onde ficava o tabernáculo nesse momento, nessa época, nesse período de Israel. Em Siló ficava o tabernáculo. Lugar, Siló, é ali muito próximo, ali em Efraim, dentro do território da tribo de Efraim, como nós vimos ali no mapa, no meio de Israel. É um lugar bom para estar, é um lugar onde o tabernáculo está, lugar onde eu posso ficar acomodado, lugar onde eu vou ter minha comunhão com Deus, já templo pertinho, ou seja, tudo perfeito ficar em Siló. Mas o texto diz: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita a terra estava dominada por eles, a terra era deles, a terra Deus já tinha dado a eles, a terra estava sujeita às tribos de Israel, amém, meus amados? Deus já tinha dado, guarde isso, Deus já tinha dado essas terras para esse povo, amém? 2,5 tribos tinha ficado leste do Jordão, 9,5 tribos tinham ficado dentro de Israel, a oeste do Jordão. Essas 9,5 tribos, das 9 tribos, 2,5 já tinham recebido terra, que Efraim e Manassés, que eu já li. Faltavam 7 tribos a receberem, ou melhor, para colocarem limite suas terras. Olha o que diz versículo 12. Dentre os filhos de Israel, ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. 7 tribos, queridos, que ficaram ainda em Siló, que ainda não tinham repartido ainda a sua herança. E a primeira coisa que eu me pergunto, queridos,
essas 7 tribos pararam, se acomodaram, ficaram em Siló. Deus tinha terras em todo Israel que seriam distribuídas para essas 7 tribos, mas essas 7 ficam paradas em Siló. Se Josué, motivado por Deus, não incomoda essas 7 tribos, essas 7 tribos ficariam em Siló, acomodadas nas suas zonas de conforto, sem querer avançar, terra que Deus tinha dado, terra que manava leite e mel, terra que era a promessa de Deus, mas essas 7 tribos estavam vendo o tempo passar e paradas, perdendo oportunidades, por não se organizarem, como nós iremos ver aqui. Amém, meus amados? Que eu não quero perder a oportunidade, você não pode perder a oportunidade, em nome de Jesus, amém? Então se organize, se prepare, porque elas aparecem, e da mesma forma que elas aparecem, elas somem. Assim como elas aparecem rapidamente, elas somem. Se você não estiver preparado, você não vai adquiri-las, em nome de Jesus. E essas 7 tribos estavam paradas, acomodadas em Siló, sem serem despertadas para aquilo que Deus tinha para elas. Versículo 3. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando? Até quando sereis remissos? Para aqui, queridos. Agora Josué, Deus coloca Josué na parede. Josué, exorta esse povo. Até quando essas 7 tribos vão ficar paradas aí? Até quando essas 7 tribos não vão se organizar para tomar posse da terra que eu dei para elas? Até quando essas 7 tribos vão ficar esperando que caia do céu algo para que elas venham a receber de mim? Até quando elas vão ficar na sua zona de conforto, ao redor do tabernáculo, e não vão avançar para receberem aquilo que eu já dei para elas? Até quando? O texto é esse. Até quando sereis remissos? Remissos é negligente. Remissos é negligente. E é interessante isso porque no direito a gente faz uma distinção entre dolo e culpa, né? Dolo é quando você intencionalmente você faz algo. Culpa é quando é por negligência, imprudência ou imperícia. Eu sou negligente quando eu faço de qualquer forma. Eu sou imperito quando eu faço algo que eu não podia fazer, não conheço, não tenho expertise. E eu sou imprudente quando eu avanço demais, né? Faço porque me acho, porque conheço, porque posso, e eu ultrapasso os limites. Sou imprudente, uma pessoa imprudente. Tudo isso nós encontramos um pouquinho nesse povo, seja negligência, seja imperitos, sejam imprudentes, mas eles estavam remissos, negligentes, parados, estagnados, porque se acomodaram com aquilo que havia em Siló. E Deus fala: até quando vocês vão ficar parados? Porque a oportunidade vai surgir, ou melhor, já surgiu, e vocês não se organizaram para aproveitar a oportunidade que Deus deu. Amém, queridos? Aproveite a oportunidade, se organize, porque ela vai aparecer em nome de Jesus. Tenha certeza disso. Amém, meus amados? Glória a Deus. Esse imóvel aqui é lindo. Lindo esse imóvel. Esse imóvel é lindo, preparado por Deus, queridos. Deus nos deu esse imóvel, nos deu. Estávamos bem na 28 de setembro. Estávamos bem na 28 de setembro. Um dia passei na 28 de setembro aqui. Estávamos bem na Visconde Abaeté. Um dia passei na 28 de setembro e vi uma placa. E eu falei: Senhor, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Estamos já 18 anos nos planejando para isso. Para comprar um imóvel menor ou para alugarmos um maior. Apareceu esse imóvel. São 18 anos juntando dinheiro. São 18 anos, queridos. Economizando em todo o tempo, aplicando em tudo e aplicando, porque a oportunidade chegaria. Eu nunca vou me esquecer, a Luciana sabe muito bem, porque nós começamos já a namorar nessa época, quando eu estudava para concurso. Eu estudava para concurso, queridos. Todos os meus amigos saíam, sábado, domingo, eu ficava em casa estudando. E botavam pilha em mim: eu não vou. Eu tenho um propósito, eu tenho um alvo. Eu estou me preparando, estou me organizando, porque eu quero aquele sonho, eu tenho um sonho daquilo, eu vou me organizar, porque a oportunidade vai surgir, e ela surge para todos, mas quem alcança a oportunidade é quem se organiza. Quem se organiza? Deus tinha dado essa terra para esse povo, mas o povo ficou parado em Siló, olhando a banda passar. Enquanto isso, Deus levanta Josué: até quando vocês vão ficar remissos, negligentes aí? Deixando de fazer, negligência é deixar de fazer o que você deveria fazer.
Até quando vocês vão ficar vendo, sabem o que devem fazer e não estão fazendo? Remissos, até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? É interessante que Deus apela aqui, né? O Deus de vossos pais. Queridos, acho interessante isso. Entendo muito interessante Josué falar, o Deus de vossos pais. O que Josué estava querendo falar com isso? Olha, vocês estão aqui, mas seus pais sonharam com isso. Seus pais morreram por isso. Seus pais morreram no deserto por isso. Seus pais viram o mar se abrir por isso. É o Deus de vossos pais que creram lá atrás, e vocês hoje estão desfrutando do que eles permaneceram em fé. É o Deus de vossos pais. Queridos, guardadas as devidas proporções, nem todo mundo teve a condição, a felicidade de terem bons pais, mas, queridos, quantos pais se doaram, se doam, e ainda vão se doar, para que você alcance aquilo que talvez eles não tenham alcançado, mas lutaram para que a oportunidade, quando chegar na sua vida, você esteja organizado e preparado. Então não seja negligente com aquilo que outros plantaram, e você vai colher, o Deus de vossos pais, porque seus pais plantaram fé, amor, esperança. Talvez você não tenha tido essa cultura, esse pai, essa mãe presente, que auxilie, mas você tem um pai que governa a tua vida, tens um Deus poderoso que te ama, amém, te forma, te forja, te prepara, não desista, a oportunidade vai surgir. Quem vai adquirir, quem vai conseguir entrar nessa oportunidade? Quem se preparar, quem se organizar. E aí Deus daqui a pouco vai falar como o povo entraria naquela terra, como Deus dá detalhes. Deus é um Deus de detalhes, queridos. Deus é um Deus de organização, amém? Talvez não, tenho certeza que Deus te trouxe hoje aqui, porque algumas coisas precisam ser colocadas de forma organizada na tua vida. Ah, eu não tenho tempo, se organize que você vai encontrar tempo. Ah, não tenho tempo para... Queridos, eu tenho quase que é uma liturgia quando eu acordo. Eu acordo, pego a Bíblia, leio. Meia hora, uma hora no máximo, acabou aquela hora, direto no computador, trabalho, direto. Depois, agora estou conseguindo ir para academia, né? Estou indo para academia. Mas se eu não for me regrar certinho, me organizar, não vou conseguir. Tem que se organizar, você tem que se organizar em tudo na sua vida, amém? Estamos vindo quarta-feira agora, meio-dia aqui, para fazer, eu e a Lu, mais a Luciana, todo administrativo da igreja. E eu fico trabalhando, fico fazendo a palavra. Se eu não me organizar, se você não se organizar, a oportunidade vai surgir e você vai perder. Essas 2 tribos e meia que eu comecei pregando, começaram a criar uma opção de álibis. Eu quero mais terra. E Deus fala, até a terra que você tem, você deu mole. Até a terra que eu te dei, você está querendo mais, mas a terra que eu te dei, você fez acordos e permitiu que os cananeus fossem seus vizinhos e morassem junto com vocês. Até o que eu te dei, você abriu mão, e agora quer mais terra. E mais, a terra que eu estou falando para você, nas montanhas você não quer ir, porque você é preguiçoso, porque tem que cortar árvore. E a terra do vale você não quer ir, porque tem os cananeus com carros de ferro. O que você quer? O que nós queremos, queridos? Porque a gente só põe empecilhos, eu falo de mim também, a gente só enxerga as dificuldades, a gente só pede terra, quando você olha aqui, nem a que você tem, você administra. Nem o que Deus te deu, você dá conta. E você acaba querendo mais, e Deus fala, olha, tem muitas coisas aí que você ainda não conquistou na tua própria seara, na tua própria casa, no teu próprio território. Amém, queridos? Vamos avançar em nome de Jesus, amém? Aproveita as oportunidades, mas só se aproveita a oportunidade se organizando. É tempo de organização. Se organiza em nome de Jesus. O texto diz, finalzinho do versículo 3, possui a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu. Deus já deu, queridos. Deus não irá dar. Deus não dará. Ele já deu. Ele já deu para mim, para você, para todos nós. Já está pronto. A oportunidade já existe. Já existe. Tua porta de emprego já está aberta. Quem vai estudar é você. Quem vai se preparar é você. O concurso já foi aberto. Quem vai se preparar é você. Tua esposa já está preparada. Quem vai se preparar é você. Teu marido já está preparado. Quem vai se preparar é você. Quem vai se organizar é você.
Somos nós. Teu ministério, Deus já tem. Quem vai se organizar é você. A maravilha que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Quem vai se organizar é você. Porque Ele já deu. E nós tomamos posses em nome de Jesus. Deus já deu, queridos. Amém? E o texto diz, versículo de número 8. Agora Deus começa a botar os pingos nos is. Versículo 4. De cada tribo, escolhei 3 homens. Aí Deus fala assim, Josué, vamos desenhar. É isso mesmo, vamos desenhar para esse povo que quer muita coisa, mas não quer se organizar. Reclama e não faz. Reclama e não se organiza. Reclama, não avança. Esse povo não se organiza, esse povo... E, queridos, quando não há ordem, há o quê? Anarquia. Quando não há ordem, há anarquia. Quando as coisas são feitas de qualquer forma, é anarquia, é rebeldia, é estar fora da organização de Deus. E Deus começa, a primeira coisa que Ele fala, separa 3 homens. Por quê? Porque, meu amigo, você não vai fazer nada sozinho. Ei, homem, mulher, você não vai fazer nada sozinho. Você não é o melhor de todos. Você não precisa nem ser o melhor de todos. Você tem que ter pessoas boas do teu lado. Pessoas que vão te incentivar, te encorajar. Separa 3 homens. O texto diz, versículo 4. De cada tribo escolhei 3 homens. De cada tribo eram 7. 3 vezes 7, 21 pessoas. 21 pessoas, 3 homens de cada tribo. Bom, são isso. Queridos, conheça pessoas. Amém? Faça contatos. Esteja no meio daquele lugar que você deseja conquistar. Esteja perto de pessoas que vão te incentivar a crescer. É assim, em nome de Jesus, nós cremos que a igreja, queridos, é o corpo de Cristo, e tem um caráter espiritual, mas tem um caráter social também, tem um caráter de crescermos socialmente, de você alcançar aquilo que teu pai não alcançou, e você vai conseguir em nome de Jesus. Pessoas que vão se formar, nunca se formaram, talvez seja a primeira a se formar na sua família, vai ser você em nome de Jesus. Deus vai te honrar, vai te abençoar. Talvez que nunca disseram que você alcançaria, você vai alcançar em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, escolhei 3 homens, ou seja, organização, você não vai fazer nada sozinho. Esteja com pessoas que vão te ajudar, que vão te empurrar, que vão te auxiliar. De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie. Josué aqui como tomando a posição de homem de Deus, como se Deus falando através dele, para que eu vos envie. Queridos, uma coisa é certa, não adianta ter toda a expertise se Deus não enviar. Amém? É Deus que nos envia, é Deus que nos capacita, é Deus que nos enche, é Deus que nos encoraja. Então é Deus que está te enviando, é Deus que te coloca nesse lugar, é Deus que te forja, é Deus que te prepara. Tenha certeza disso. Não largue mão, não saia da presença de Deus, amém? Que é o mais importante disso tudo. 3 homens, para que eu, Josué, obviamente simbolizando Deus, vos envie. E o texto diz, eles se, ninguém está lendo a Bíblia, né, queridos? Eles se disponham. Olha, Deus está organizando o povo, né? De 3 em 3, eu vou os enviar, e eles vão se dispor. Queridos, aquelas tribos estão paradas, estagnadas, acomodadas, na sua zona de conforto. Tem que pagar o preço, tem que se levantar, tem que se dispor. Esse povo tem que se levantar, esse povo tem que pagar o preço, esse povo tem que correr o risco, porque o maior risco é o quê, queridos? Perder até o que você tinha. Não é isso? Porque sair de Siló é o quê? É o risco de perder Siló. É o risco de perder a minha acomodação. Mas só que Deus tem algo maior para você. Enquanto você estiver no medo de perder aquilo que você pensa que tem, até o que você pensa que tem você pode perder. Para toda escolha é uma renúncia. Sempre falo isso. Escolheu, já renunciou a alguma coisa. Então escolha Deus, queridos. Se Deus está abrindo portas, vai em nome de Jesus. Deus vai te dar algo melhor, maior, melhor, em nome de Jesus. Se disponha. Não tenha medo de perder, não tenha medo do risco. Todo projeto tem um risco. Mas se Deus é contigo, você vai vencer em nome de Jesus. Amém, queridos? Não tenha medo do risco. Muito pelo contrário, se prepare. O que Deus está falando é o seguinte, se prepara, se organiza. Os riscos são inerentes a toda operação, mas eu estou te organizando para que você vença. Amém, igreja? Glória a Deus. De cada tribo escolhi 3 homens, para que eu os envie. Eles se disponham e corram a... O que é correr a terra? É atletismo? Não, né, queridos? É observar a terra.
É olhar o terreno inimigo ali. É sondar a área. É ver até onde eu posso ir. Ou o que eu devo fazer. Corra a terra toda aí. Se prepara, cara. Sonda. Se prepara. Veja como as pessoas fazem. Converse com mais pessoas. Corra a terra toda. Ouça mais algumas pessoas que têm mais tempo que você. Procure alguma experiência. Corre a terra. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Sonda mais. Escute mais. Estude mais. Conheça mais o ambiente. Esteja mais com aqueles. Queridos, tantas coisas que a gente consegue extrair desse correr a terra. O que é correr a terra? Será que essa terra tem muitos montes, muitos vales? Onde é a melhor posição bélica para eu ficar? Onde eu vou ter uma visão melhor para atacar ou me defender? É no monte que eu tenho que ficar quando o povo vier? Ou seja, estão correndo a terra, sondando a terra estrategicamente para a melhor forma de se organizarem para a guerra. Amém, meus amados? Corra a terra, em nome de Jesus. Corre a terra. Olhe, procure, sonde, ande. Deus vai falar contigo da forma que você precisa ouvir. Amém? Mas naquele sonho que você tem, procure saber quem já adquiriu, quem já conseguiu, como ele fez. Corra, sonde. Amém? Se prepare. Se prepare. Não tem como passar no concurso, eu não sei qual é a banca do que vai fazer o concurso. Como é que ela pensa, como é que ela age, como é que ela faz, quais são as perguntas. O tipo de pergunta, né? As perguntas, se eu soubesse, passava em todo o concurso. Mas eu preciso conhecer, eu preciso andar no meio, eu preciso correr a terra. Eu preciso saber onde eu estou pisando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É que nem quando alguém quer fazer vestibular, quer fazer uma profissão. Poxa, primeiro vai ouvir pessoas que já estejam na profissão. Ouça, queridos, aprenda. Amém? Corra a terra. Olha, Deus ensinando o povo a se organizar, porque a terra Deus já tinha dado. Amém, queridos? Glória a Deus. Corram a terra e façam dela um. Eu não vou ler não, gente. Uma descrição. O que mais? Um gráfico. Vocês estão pedindo para eu botar versículo no telão, né? Cuidado, hein, gente. Aí que eu não boto mesmo. Gráfico, uma descrição. Olha, anota aí o que você viu. Faz um gráfico aí da terra. O que é isso, queridos? É PP. É procedimento. É uma forma no qual eu tenho que andar. Bota no papel. Você não vai entrar na cara e na coragem. Você não vai vencer na cara e na coragem. Isso é ilusão. Você vai vencer se organizando. Monta um gráfico da terra. Separa os limites. O que tem ali aqui? Faz um gráfico. Bota no papel. Bota no papel que você tem sonhado. Como você vai chegar. Faça planejamentos de como eu vou chegar até lá. Como eu vou vencer. Quais são as minhas metas. E quando eu ultrapassar as minhas metas. O que eu tenho que fazer para chegar até ali. Ah, pastor, nunca eu fiz isso. Eu não. Faça desde já. O que você espera para esse ano? O que você espera no seu trabalho? O que você quer alcançar mais no seu trabalho? No meu cargo eu preciso ter uma formação tal. Então se forme. Ah, mas eu não cresço. Se forme. Dá seu jeito, queridos. Amém? Mas eu tenho que ter planejamento. Monta o seu gráfico. Bota no papel o que você tem de sonho em Deus. Se organize. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Corra a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a... Olha o que Josué fala, só com um gráfico eu vou conversar com vocês. Ah, mas eu estou cheio de fé, Deus falou comigo. Gráfico. Ah, mas eu orei, Deus falou profundamente no meu coração, até cair em espírito. Me dá o gráfico. Quero organização. Ah, mas eu sei que Deus falou. Eu sei, também sei, mas bota no papel aí. Bota no papel o que você pensa. Como você vai chegar até lá? Ah, Deus vai abrir a porta. Eu sei que Deus vai abrir a porta, mas como é que você vai chegar na porta? Bota aí. Queridos, gráfico, organização. Se organize em nome de Jesus. Amém? E Deus vai te abençoar. Se organizar não é falta de fé. Muito pelo contrário, eu me organizo porque eu tenho fé. Eu me organizo porque eu tenho fé. Eu me organizo porque eu sei qual é a minha parte.
E não quero fazer de Deus e depois colocar o álibi. Deus, Senhor, me dá terra. Nem a terra que tu tem, você conquista. Mas se organiza, bota no papel aonde você quer chegar, qual é o teu sonho? O que você espera desse ano? Você vai continuar nesse cargo ou você quer aumentar mais? Quer ser esse emprego ou quer um salário melhor? Você está estudando para isso? Você está se esforçando para isso? Quais são os cursos que você fez esse ano? Quais que você fará ainda? Você já se formou? Há tempo para se formar ainda. Amém, queridos? Tenha alvos em nome de Jesus. Glória a Deus. Bota gráfico, se planeje, se planeje. Versículo 5. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território, ao sul, a casa de José no seu, ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra, e mutrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor vosso Deus. Olha o que Deus fala. Traz o gráfico, depois Deus vai operar. Traz o gráfico. Deus não pede em nenhum momento aqui, por mais que esse povo fosse povo de oração, Deus não fala para orar, Deus não fala para jejuar, Deus fala para fazer o gráfico. Por quê? Porque a terra Deus já deu, queridos. Quem vai tomá-la agora, quem vai usufruir dela, é a tua organização. Como será feito? Deus nos leva a nos organizarmos, queridos. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a tua vida. Na organização que Ele coloca no teu coração, você sabe o que está desorganizado na tua vida. Que às vezes nós falamos que não temos tempo. Se organize em nome de Jesus. E você vai ver que portas vão se abrir, tempo vai aparecer, você vai ver que alvos novos vão surgir, você vai entender as suas limitações, você vai saber o que você precisa melhorar, porque você colocou no papel, fez um gráfico, e gráfico aqui entre aspas, ok? Coloca no papel, faz um passo a passo do que você precisa para a sua vida, do que você quer. Ah, Senhor, eu quero chegar naquele patamar de financeiro, eu quero chegar naquele patamar acadêmico, eu quero chegar com unção de Deus, eu quero ter dons de Deus, eu quero ter talentos dados por Deus, eu quero ser usado por Deus. O que você vai fazer para isso? Você vai ficar sentado, parado? Ou você vai ficar buscando a Deus, lendo a palavra, orando, pedindo, clamando a Deus? Tenha certeza, queridos, faça a tua parte, monta um gráfico e Deus vai te abençoar rica e abundantemente em nome de Jesus, amém? Tempo de organização. Deus chamou essa noite aqui para se organizar, e você vai ver como portas se abrirão. Amém, meus amados? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Não desista da organização. É chato? É chato. Demora? Demora. Mas tem frutos? Certamente. Vamos falar que você está perdendo tempo. Vamos falar que isso... eu faço mesmo, eu saio fazendo. Bom, depois não coloque e não diga para Deus por que Deus não aumenta a minha terra. Não diga para Deus por que eu não subo as montanhas, porque eu não vou no vale. Não diga por que meu território é pequeno. É porque o povo não se organizou. E quando o povo se organiza, queridos, Deus faz milagres. Amém? Tenha certeza disso. Deus é um Deus de ordem e decência. E Deus sabe e requer de nós a mesma postura. Ordem, ordem. Tenha ordem na sua vida, organização. E Deus vai te abençoar rica e abundantemente. Amém? Vamos se colocar de pé. Quero orar pela sua vida nesta noite, amém? Para que Deus venha te cutucar mesmo, naquilo que você parou de se organizar, naquilo que você parou de sentar à mesa, de projetar. Organização tem muito de se projetar, né, queridos? Projete. Ou, se você quiser que eu dê uma palavra espiritual para isso, sonha, amém? Creia, projete. Bota no papel que você sonha. Sabe os alvos que a gente coloca todo início de ano? Você já parou para ver quantos alvos já foram alcançados? Queridos, olha, os meus vários já foram alcançados. Então, projete, em nome de Jesus. Senhor, esse ano ainda tem 6 meses pela frente. Eu projeto tantas coisas. Eu projeto almas sendo salvas. Eu projeto essa igreja lotada. Eu projeto, meu Pai, vida se rendendo a Ti. Eu projeto, meu Pai, minha vida financeira sendo multiplicada. Eu projeto sendo curado. Minha família sendo restaurada, renovada. Projete nesta noite, em nome de Jesus. Sonhe nesta noite, clame nesta noite. Senhor, o que depende de mim é me organizar. Porque a terra Ele já deu. Se organize, meu amado, minha amada irmã, porque as portas vão se escancarar, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite,
Nós clamamos ao Pai, ao Deus dos nossos pais, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que fez, aquele que faz e que sempre fará, o Deus de todos os povos, tribos, línguas e nações, o Deus de Emanuel, o Deus conosco, o Deus que mandou o povo se organizar, o Deus que mandou o povo ir 3 em 3, o Deus que mandou o povo, meu Pai, se organizar, o Deus que mandou o povo, meu Pai, avançar naquela terra que Deus já tinha dado, um Deus que preza pela organização, um Deus que não está alheio ao que nós passamos, às nossas dificuldades e problemas, mas é um Deus que nos encoraja, é um Deus que não vai estar de acordo com os nossos álibis fictícios, de terra que eu não tenho, de montanha que eu não consigo, de carro de ferro nos vales. Deus não compartilha com álibis fictícios. Deus compartilha com homens de fé, de organização, que avançam. O Senhor traz hoje sobre cada vida que aqui está, meu Pai, essa organização para que possamos, meu Pai, caminhar em fé diante de Ti, Senhor. Abençoa cada sonho e projeto dos Teus filhos. Deus, tudo aquilo que Ele tem colocado em seu coração, Deus, projeta em nome de Jesus. Joga por terra todo cansaço emocional, espiritual, físico. Senhor, estamos aqui prontos, meu Pai, para sonhar contigo, para projetar contigo, para nos organizarmos em Ti, para que nossos quinhões de terra sejam dados, para que as oportunidades não sejam perdidas. Chega de oportunidade perdida, Senhor. Outrora perdemos oportunidades porque não nos organizamos, ou achávamos que não era necessário nos organizar. E quando a oportunidade surge, somos negligentes, porque não nos preparamos e fazemos de qualquer forma, e erramos e falhamos. E com isso, meu Pai, a nossa posição, tanto interna como externa, se corrompe. Mas, Senhor, nesta noite nós declaramos que nos organizaremos em cada área da nossa vida, porque temos certeza que Tu és um Deus fiel e preza, Deus, pela organização. Deus, abençoa o Teu povo. Deus, eu te peço, meu Pai, uma bênção especial ainda nesta semana, sobre aquilo que Teus filhos têm sonhado, planejado, tudo aquilo que vai ser colocado no gráfico, no papel. Abençoa, Senhor, e traz à memória do Teu filho tudo que ele tem colocado no papel, na organização, porque cada meta, cada projeto vai se cumprir. Nós profetizamos em todas as áreas, secular, Senhor, saúde, financeira, física, em cada área, vai se cumprir. Em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus.